curioso como a gente ouve falar muito de turbulência. Estamos atravessando uma fase turbulenta na nossa vida. Às vezes a gente ouve falar disso, né? O piloto do avião, de vez em quando, comunica aos passageiros: apertem os cintos, porque vamos entrar numa região, numa área de turbulência. De forma que turbulência, muitas vezes, parece que é sinônimo de problemas, né? Aqui nós vamos definir turbulência de uma forma um pouco mais científica, né? Existem dois tipos de regimes ou escoamentos, né, de um fluido principais, porque existe um intermediário também entre os dois, né? Existe o escoamento dito laminar e o escoamento turbulento. Como é que nós diferenciamos esses dois tipos de escoamentos, né? Como nós veremos a seguir, além desses dois, existe um tipo que não é nenhum nem outro. Está na fase de transicional, né, entre um regime e outro. Então, a rigor, podemos falar de três tipos de escoamentos, mas a gente se refere a dois, né? O laminar, né, e o turbulento. Como é que nós diferenciamos, né, um tipo de escoamento do outro? São características bastante marcantes e diferentes, né, exibidas por esses dois tipos de escoamentos, né? Então, podemos analisar a diferença entre um e outro fazendo uso de um certo número de parâmetros, né, grandezas físicas, né, onde o parâmetro aqui mais importante para distinguir um regime ou um escoamento do outro é o número de Reynolds, né? Quero lembrar que este é o parâmetro mais importante, né? Quero lembrar que o número de Reynolds é um número no sentido de ser uma grandeza adimensional, né? De forma que o número de Reynolds é definido como sendo igual à densidade do fluido vezes a velocidade do escoamento, isso é importante na definição do número de Reynolds, né, e vezes um comprimento característico do sistema, né? E tudo isso dividido pelo nosso coeficiente de viscosidade, mais coeficiente de viscosidade dinâmica. Esse número é muito importante para estabelecer bem claramente a distinção entre os dois tipos de escoamentos, né? Em primeiro lugar, vamos começar falando, né, do que chamamos de regime ou escoamento laminar. Ora, esse nome aqui se refere a lâminas, né? Isso mesmo. O fluido se movimenta de tal forma que a gente pode pensar em lâminas se movimentando, se deslizando uma sobre as outras, né? É claro que a gente não consegue ver essas lâminas, não se trata disso, né? Mas é como se nós tivéssemos, né, lâminas que deslizam umas sobre as outras. Então, poderíamos pensar aqui numa lâmina em movimento, numa
segunda lâmina em movimento. Não é um conceito assim tão bem definido. Por exemplo, a distância entre as lâminas, né? Não se trata de analisar isto. Mas a gente pode pensar também nesse tipo de escoamento, né, em termos, por exemplo, das linhas de corrente. Agora não estou pensando em lâminas, mas estou pensando em linhas de correntes. Veja que nós temos aqui linhas de correntes que são tais que essas linhas de correntes, elas são paralelas. E veja, na realidade poderíamos pensar nessas linhas como se foram realmente linhas retas, né? Essa é uma característica no limite, né? No regime laminar ideal, perfeito, seria isso, né? Muito bem. Definido um pouco, né, melhor o que é esse escoamento dito laminar, podemos agora considerar, então, algumas grandezas físicas, na realidade, né? Nós temos aqui sempre que analisar duas grandezas físicas, né, para distinguir os dois tipos de escoamentos, né? Muito bem. Então, no escoamento laminar, já definido, ainda que de forma um pouco imprecisa, mas as figuras ali ajudam a entender, né? Ele ocorre, né, se a velocidade de escoamento for pequena. A gente não estipula, né, quão pequena ela é, né, mas pequenas velocidades, né, de escoamento. Essa é uma primeira característica. Sempre que a velocidade for pequena, né, ocorre o escoamento laminar. Agora vamos ser um pouco mais precisos, né? Ora, nós dizemos que ocorre o escoamento laminar para número de Reynolds pequenos. Bom, agora nós já, pelo menos, podemos dizer o que é pequeno, né? Para número de Reynolds, tais que esse número seja menor, né, do que 2000. De forma que agora eu tenho uma grandeza física que definitivamente caracteriza o escoamento laminar. Para número de Reynolds pequenos, menor do que 2000, o escoamento é laminar. Veja-se que se pode ler também a partir daqui. Quer dizer, esse número de Reynolds, para um fluido com uma certa densidade, aqui tem várias características do fluido, né, que dependem só do fluido. O coeficiente de viscosidade depende do fluido. A densidade depende do fluido. L, vamos considerar um sistema cuja dimensão característica também seja sempre a mesma. De forma que, veja, o número de Reynolds depende da velocidade. Então, agora, eu posso, né, com certeza, especificar o que é velocidade pequena. Ou seja, eu tenho que ρ vezes V vezes L dividido por eta tem que ser menor do que 2000. Consequentemente, é uma outra maneira agora de especificar, né, o que é um regime laminar. É quando a velocidade é menor do que 2 vezes 1000 vezes eta dividido por ρ vezes L. Aqui está, né? Portanto, essas são as grandezas físicas, né, relevantes, especialmente esta aqui, né, para eu poder dizer se o escoamento está acontecendo no regime laminar ou não.
tanto olhando para o número de Reynolds quanto para a velocidade. Ora, nesse caso de regime laminar, também a gente pode olhar para outras características, né? Uma delas é a trajetória. As partículas que compõem o fluido, elas se deslocam de tal forma que a trajetória seja uma trajetória retilínea. Essa é uma outra característica, né? As interações entre, digamos, os átomos de uma parte do fluido com átomos de outra parte do fluido são desprezíveis nesse caso. É por isso que elas seguem praticamente em trajetórias retilíneas. Então, essa seria uma outra maneira de caracterizar o regime laminar. E agora também se pode fazer um teste, né, que é adicionar um corante. Então, se eu pingar um corante aqui, esse corante vai se movimentar de tal maneira que ele não se mistura com o restante do fluido. É uma espécie de teste do corante, né? De forma que, no caso do teste do corante, você não consegue colorir todo o fluido nesse regime. Muito bem, vamos agora ao regime turbulento, né? Então, o regime turbulento, as coisas são diferentes, né? Em primeiro lugar, ele só ocorre a grandes velocidades, né? Grandes velocidades. Vamos daqui a pouco estabelecer o que significa grandes velocidades, mas essa é uma característica. O fluido se move com uma grande velocidade. Ora, ele ocorre só para número de Reynolds grandes. O que significa grandes? Maiores do que 4,5. Acima disso, né, nós estamos aqui falando do regime turbulento, né? De forma que a mesma continha feita ali agora nos leva também a dizer que é para velocidades maiores do que 4.000 vezes eta dividido por ρ vezes L, né? Então, temos aqui uma grandeza física que nos permite estabelecer uma diferenciação entre esses dois regimes, ou esses dois tipos de escoamentos, né? Podemos olhar agora também para as trajetórias. Em primeiro lugar, as interações ocorrem entre um determinado constituinte e um outro constituinte que esteja até mais distante desse. De forma que as interações são muito intensas, né, nesse regime. E se você olhar para a trajetória, que no caso do regime ou do escoamento laminar eram trajetórias retilíneas, as trajetórias agora são as mais complexas possíveis. Não tem nada a ver, né, com trajetórias retilíneas. Então, essa é uma outra característica, né, do regime turbulento, né? Se a gente olha em termos de linhas de corrente ou velocidade, né, em cada ponto, então as velocidades são as mais distintas, né, em cada ponto, e variando com o tempo também, né? Finalmente, o teste do corante, né, no caso desse regime
turbulento, né, é o seguinte: se eu adicionar aqui um corantezinho vermelho, aqui, logo, logo, mais e mais, esse fluido vai ficar colorido. De forma que essa é uma característica, então você pode praticamente testar, né, no visual, né, quando você está num regime ou quando você está no outro regime. Porque apenas observando o fluido não dá para perceber. Mas você pode fazer alguma experiênciazinha simples, né? Esta aqui, por exemplo, né, do corante, né, colorir no regime turbulento, né, o fluido completamente, ou o líquido completamente, né? De forma que essas são as distinções, né, entre um tipo de escoamento, né, e outro tipo de escoamento. É claro que entre esses dois aqui, nós temos um outro escoamento que não pode ser classificado nem como sendo um, nem como sendo outro. É uma fase de transição, né? É claro que dá para a gente classificar, né, essa fase aqui de transição. Temos, então, uma fase de transição. Transição entre o regime laminar e o regime de escoamento turbulento. Nessa fase de transição, a velocidade não é nem muito pequena, nem muito grande, a velocidade do fluido. Mas a gente pode fazer isso de uma forma mais precisa, né, olhando aqui para o número de Reynolds, né? De forma que essa fase de transição ocorre, né, para número de Reynolds maiores do que 2000 e menores do que 4.000. Ora, é claro que agora, então, nós podemos também, né, falar um pouco da velocidade, né? Ou seja, para velocidades, né, menores do que 4.000, eta ρ L, e velocidades maiores do que 2.000, eta dividido por ρ L. Então, temos aqui uma fase de transição, né? As trajetórias não são tão imprevisíveis, né, e tão complexas quanto nesse caso, mas também não são trajetórias retilíneas, né? E se eu fizer aqui o teste do corante, né, não vai acontecer como nesse caso aqui anterior, né? De forma que ele vai colorir um pouco certas regiões do fluido, mas não completamente, como é o caso do regime turbulento, né? Com isso, então, apresentamos esses dois tipos de regimes de escoamento, ou dois tipos de escoamentos: o laminar e o turbulento. E é claro que entre os dois existe um regime transicional ou um regime de transição. De qualquer maneira, o que é importante aqui é chamar a atenção para o número de Reynolds, que, em última análise, é o parâmetro mais importante para a gente distinguir entre esses dois tipos de escoamento.